Na Bíblia é relatado o primeiro homicídio da face da terra, onde é citado que Caim matou o seu irmão Abel, e assim este foi exilado para a terra de Nod. E conforme as Escrituras, Caim se casou e teve filhos. No entanto, uma grande pergunta invade a nossa mente: com quem Caim se casou? Quem era sua esposa? Será que haviam mais pessoas na terra para que Caim pudesse levar a cabo a sua descendência? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e descubra um dos grandes enigmas da humanidade, citado nas Sagradas Escrituras. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Para compreendermos de fato com quem Caim, o primeiro homicida da terra, teria se casado e tido filhos, é importante conhecer de fato quem era Caim. Na Bíblia é citado que quando Eva foi seduzida pela serpente, esta teria comido do fruto proibido e dado a seu marido Adão. Ambos, após comerem do fruto, seus olhos se abriram e, como é citado nas Escrituras, o homem se tornou como Deus, conhecendo o bem e o mal, a luz e as trevas. É interessante compreender que alguns eventos marcantes ocorreram com o casal após comerem do fruto proibido. Na verdade, principalmente com Eva, a mãe de todos os seres viventes. As Escrituras deixam bem claro que não era uma fruta, mas um fruto. Um fruto que, após ser comido, fez com que o casal, Adão e Eva, se envergonhassem, onde foi necessário a utilização de vestimentas para cobrirem seus corpos, pois ambos andavam nus. E assim nos perguntamos: que fruto era este que Adão e Eva comeram? As Escrituras dizem que Eva, após comer do fruto proibido, engravidou-se. Um evento único na história da humanidade. E assim, compreendemos que o ato de comer, como é citado nas Escrituras, é na verdade uma simbologia de palavras. No livro de Provérbios, capítulo 20, verso 30, encontramos a seguinte premissa: tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa a sua boca e diz: não cometi maldade. Logo, não precisamos ter o intelecto tão desenvolvido para compreender que o ato de comer o fruto proibido, como é citado nas Escrituras, seja algo a mais. Informação que não poderia ser dita de forma explícita, até porque as Escrituras foram escritas numa linguagem um tanto rudimentar. E assim, compreendemos que o ato de comer o fruto proibido era nada mais e nada menos que um ato sexual. Porém, você pode dizer que o homem teria sido de fato criado para se multiplicar, não é verdade? No entanto, o criar e multiplicar do Criador é bem contraditório do que pensamos. Quando Deus criou o homem, Ele o multiplicou sem a necessidade de sexo, mas pela palavra criadora. Adão, que é um, foi multiplicado por 2 com a vinda de Eva. Outros seres viventes vieram da mesma forma,
vieram à existência por intermédio da palavra. E assim compreendemos que o criar e o multiplicar de Deus não está relacionado necessariamente ao ato sexual. E assim, ao estudarmos profundamente, compreendemos que Satanás foi aquele que implantou a reprodução humana por vias sexuais. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, o mesmo não poderia ter vindo através do empreendimento de Satanás, mas este veio através de sua palavra criadora, onde Maria, a Virgem, o concebeu, sem a necessidade do ato sexual. E este é sem dúvidas um dos grandes enigmas da humanidade. Porém, os mistérios divinos não param por aí. As Escrituras Sagradas não se contradizem. Logo, quando Deus amaldiçoa a serpente, o Criador, então diz que a semente da serpente teria inimizade com a semente da mulher. E assim nos perguntamos: como é que a semente da serpente estaria sobre a terra? Como é que a semente da serpente estaria em inimizade com a humanidade até os dias de hoje? Para isto, também não é necessário ter o intelecto tão avançado para compreender. O fato é que a semente da serpente foi gerado no Éden, e este é um dos maiores enigmas da humanidade. Caim nunca poderia ter sido filho de Adão, até porque, se todos os homens viessem de Adão, como é que a semente da serpente estaria na terra? Não teria sentido o Criador dizer que haveria inimizade entre a mulher e a semente da serpente. Mas o fato é que a semente da serpente era simplesmente Caim. Este mostrou seus primeiros sinais malignos, onde o fruto de suas ações revelou de fato de quem Caim era filho. Você pode dizer qualquer coisa em relação a Caim, que este seria o filho legítimo de Adão, até porque em Gênesis capítulo 4, verso 1, é citado que Adão conheceu Eva, e esta teria concebido um filho, Caim. No entanto, a Bíblia é um livro espiritual. Logo, é citado a seguinte frase: alcancei do Senhor um varão. Ao analisarmos esta frase, é que todos os viventes e criaturas vieram do Senhor. E assim é dito que: e deu à luz mais a seu irmão Abel. O enigma destes eventos é que Abel e Caim eram irmãos gêmeos. Portanto, um era de fato a semente de Adão, e outro a semente da serpente. O Criador não poderia se contradizer, pois até os dias de hoje vemos a inimizade entre duas sementes instaladas sobre a terra. A dualidade, os filhos de Deus da parte de Adão e os filhos da serpente. Ou você acha que se houvesse somente os filhos de Adão, o mundo estaria no caos que está hoje? Quando refletimos as palavras do Mestre Jesus Cristo, encontramos algo um tanto revelador sobre a natureza de Caim. No livro de 1 João, capítulo 3, verso 11, Jesus diz de forma categórica que Caim era filho do maligno. E assim, quando observamos nas Escrituras sobre a genealogia de Adão, em momento algum, Caim é mencionado sendo seu filho. E assim nos perguntamos: será que quando escreveram a Bíblia, esqueceram de citar o nome de Caim como filho de Adão? A resposta é um sonoro não. Então, logo nos questionamos: como é que Caim teve filhos, se ele foi exilado para a terra de Nod? Como é que sua semente instalou-se em nosso planeta, a semente da serpente? As Escrituras mencionam que naquele tempo o homem poderia viver muito tempo sobre a terra.
Até porque Deus ainda não havia restringido um certo número de anos sobre a vida humana. Vemos, por exemplo, Matusalém, um dos homens que mais viveu sobre a face da terra, 969 anos. E pela lógica, Caim teria vivido muito tempo sobre a terra, até conseguir uma esposa dentre a linhagem de seus parentes e multiplicar a sua descendência no planeta. Alguns acreditam que Caim teria tido como esposa uma de suas irmãs. Outros alegam que Caim teria se casado com uma de suas sobrinhas, filha de Sete, ou até mesmo uma de suas primas. Porém, a Bíblia não cita exatamente com quem Caim teria se casado, mas consta a sua linhagem à parte da linhagem de Adão. E assim nos perguntamos, por quê? As Escrituras também não mencionam exatamente com quantos anos teria de fato vivido Caim. No entanto, as Escrituras citam quais eram as características de seus descendentes. Estes se distinguiam pela pecuária nômade, possuíam habilidades para tocar instrumentos musicais. Também possuíam a habilidade da forja de metais, tal qual a construção de espadas. Muitos praticavam a poligamia, e assim as Escrituras mencionam que os descendentes de Caim eram violentos. Logo, compreendemos que as características da semente da serpente, que espiritualmente fora manipulada por Satanás, é evidente. Jesus Cristo, quando contendeu com os fariseus, proferiu as seguintes palavras, registradas no livro de João, capítulo 8, verso 44. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. O fato é que Jesus estava mencionando sobre a semente da serpente, que agora está instalada sobre a terra. E você, o que acha deste assunto? Você acredita que no mundo exista de fato a semente da serpente sobre a humanidade? Ou o caos que existe sobre o planeta é mera ficção? Deixe o seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!